Vamos lá, deixa eu trazer agora o nosso convidado, Daniel Delabio, que é gestor da Exploritas, chegando aqui na nossa programação. Seja muito bem-vindo, Daniel. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu não estou ouvindo o Daniel, vou pedir para o pessoal aqui restabelecer a conexão com o Daniel. Só um minutinho, Daniel, a gente volta contigo em instantes para a gente trazer mais aqui a opinião do Daniel sobre diversas notícias do dia. Vou voltar aqui rapidinho com uma notícia que está aqui atualizada também sobre os estoques de petróleo que caíram em 214 mil barris ali nos Estados Unidos, tá? Departamento de Energia, então, dos Estados Unidos, reportando nesta quarta-feira a queda de 214 mil barris nos estoques de petróleo bruto na semana encerrada com a data ali do dia 25 de agosto. Lembrando que as projeções do mercado, então, apontavam para uma queda de 933 mil barris. Veio, então, ali muito abaixo do que eram as projeções, 214 mil, então, de queda de barris. Na semana passada, houve uma variação positiva de 1,467 milhão de barris nos estoques de petróleo americano. Agora sim, volto com Daniel Delabio, gestor da Exploritas, aqui para a nossa conversa. Bem-vindo, Daniel. Boa tarde para você. Boa tarde, um prazer estar com vocês aqui. Obrigada. Daniel, queria entender um pouquinho da sua leitura. A gente está aí um dia antes, né? Faltando aí 2 pregões, praticamente um pregão e meio para fechar o mês de agosto. Esse mês que foi bem, né? Vamos dizer assim, tenso no começo do mês, vários pregões em queda ali, consecutivos, a Bolsa acabando rompendo até a máxima histórica de queda. Um mês desafiador, principalmente pelas pressões externas, né? Num cenário, olhando para um cenário mais macro. A gente teve ali todo esse desafio, tem ainda em relação à China e também Estados Unidos, pesou muito as perspectivas, inclusive, de mais alta de juros por lá. Hoje a gente teve dados econômicos americanos importantes, né? Que traz, acho que, uma leitura um pouco diferente, justamente ali trazendo o PIB e tanto o próprio ADP. É claro que a gente ainda tem PCI, tem o payroll dessa semana, mas a leitura é de que a economia americana possa estar justamente ali perto, né, de se chegar ao fim do aperto monetário pelo Fed. Queria entender um pouco da sua leitura, né, um balanço também do que a gente viu acontecer nesse mês e expectativas para a nossa bolsa diante deste cenário. Foi um mês de correção, né? Foi um mês de correção não só aqui no Brasil, né? Mas um mês de correção em vários países aí do mundo, né? Você olha mercados emergentes, né? Toda a América Latina inteira, Estados Unidos, né? É o mês de correção. A gente tem, quer dizer, se a gente olhar um pouco o Brasil também, que está seguindo essa correção, tem um pouco de idiosincrasia aqui. A gente tem uma bolsa que bateu um low ali em fevereiro, né? Um pouquinho abaixo de 100 mil pontos, bateu uma venda de 1 mil pontos e veio uma recuperação muito forte, né? Subiu de 100 mil pontos, 98 mil pontos aí para 123, né? Então, 20, 25% de alta, né? E deu uma respirada aqui. Eu acho que quando a gente olha assim, né, para o Brasil, né, fevereiro, março, você tinha que ninguém quer comer o Brasil, né? Você tinha saco de fundo e todo mundo dizendo, olha, tá caro, vai cair mais, tudo mais, né? A gente achava nessa época talvez um pouco de exagero, né? Mais recentemente, você teve uma ideia de, pô, o arcabouço fiscal foi algo não ideal, né? Mas uma promessa de algo ideal. Ninguém acredita, falou de fácil, né? Que realmente vai se entregar um primário zerado ano que vem. Eu acho difícil alguém acreditar que vai ter um superávit diante de eleição de 2026, né? Então você tem algumas decepções ainda para vir, né? A gente tem visto um mercado lá fora que, né, tem uma inflação que cai, bateu só 7, 8%, vem caindo para 5, 4, 4,5%, né? Mas difícil ainda de voltar para 2%. Então, o Banco Central americano dizendo que vai subir um pouco mais de juros, mais era 25%. Mas, de fato, né, acho que ninguém sabe. Você tem um risco que não é zero, né, uma chance de não zero. Então, os juros lá fora de mais 50, mais 7,5, talvez chegar perto de 6%, né? Talvez por que não, né? Não foi uma coisa do mundo de passar de 6%, né? E uma economia americana que está indo bom, o mundo ideal é a economia indo bem e os juros cair, né? E a inflação cair, desculpa. A gente tem mais, em geral, tem que esfriar um pouco mais a economia para ver se essa inflação cedendo para patamares mais aceitáveis, né? E a gente não tem visto isso, entendeu? No Brasil aqui a gente tem uma correção. Eu acho que essa correção também é saudável, porque eu diria que hoje em dia, né, quando a gente olha no Brasil, com o governo de esquerda, com política, sabe, né, o fiscal que está longe do ideal, né,
política já de imposto, entendeu? Olha, alguns impostos vão aumentar, né, mas é para cortar outros, para fazer uma redistribuição, uma reforma que não aumente a carga, porque a carga já é muito alta aqui, né? Então a gente tem com dificuldade, a gente tem ativos brasileiros baratos, né? Mas a gente enxerga riscos relevantes. Então, eu acho que foi um respiro saudável, talvez, nesse ano, nesse mês. A gente estava um pouco mais conservador, foi um mês bom para a gente, tem que ser um mês bom, né? Então a gente tem acompanhado assim, sem muito risco de mercado. Delabio, bom dia para você, boa tarde, aliás, Felipe Nascimento falando agora. Você falou que agosto acabou sendo um mês bom, e aí eu queria já projetar alguma expectativa para setembro também, com alguns pontos, né? Manutenção ou alguma alteração que vocês possam fazer na carteira aqui no Brasil, e também se você acaba monitorando entradas e saídas de empresas na carteira teórica do Ibovespa, porque geralmente quando tem alguma mudança mais estrutural, assim, quando tem mudança de empresas, assim, acaba trazendo um olhar um pouco mais próximo para as empresas que estão entrando, de repente elas acabam tendo um ralizinho ali por causa das compras de grandes fundos que seguem a carteira, se isso acaba entrando no radar do investidor também, no radar de vocês, como que fica essa situação daqui para frente também? Começando pela segunda pergunta, né, pelo final aí, eu admiro quem ganha dinheiro com isso, né? Já olhei, tanto a Bovespa, quanto a MSCI e tudo mais. Cara, sempre que eu tenho que fazer algum trade, eu pego dinheiro, entendeu? Então tem gente que ganha dinheiro, tem gente que ganha dinheiro com N coisas. Eu acho que é um movimento importante. Se é um nome que a gente acompanha, a gente faz até alguma decisão, ou reduzir para comprar, assim, sabe? Mas olhar só a carteira e tem algo que eu não gosto, eu não tenho, e se aventurar nisso aqui, eu diria que as experiências são mais negativas que positivas para a gente aqui, né? Então, é algo que move o mercado, é algo que a gente enxerga que tem gente que até acompanha antecipadamente, antevê o que vai acontecer, né? E a gente vê isso. Na nossa carteira, né, a gente começou a gente virou no mês passado com 24% vendido, né? Uma coisa um pouco mais vendida em ações compradas em bondes, né? Uhum. E a gente voa para perto de zero, né? O que mudou para a gente? A gente vê, né? Eu acho que commodities está muito castigado, tem a risco China, risco global, mas castigado, então Vale é um papel para a gente que aumentou na carteira. A gente teve alguns papéis domésticos que sofreram durante o mês, né? Então a gente cobriu alguns shorts, né? Aqui no mês, e aí a carteira ficou um pouco mais comprada, mas um pouco mais comprada de zero, né? A gente viu o que a gente achava, né? Em termos de Bovespa, ou de alguns papéis, too much too soon, né? Foi demais, muito rápido, assim, sabe? Esse movimento que eu falei de 100 ou de 98 para 123 mil pontos de Bovespa, se olha para alguns papéis, 50%, na vida um pouco mais, né? Então a gente vê alguns exageros acontecendo e a gente tinha colocado a posição um pouco mais vendida, assim, a gente foi um pouco mais neutro. E hoje em dia, né, como eu falei, você tem uma dicotomia de Brasil, né? O Brasil hoje eu vejo que tem muita coisa barata, né? Mas tem muito risco relevante. Eu fico brincando aqui, né? Se você pegar o óculos do Thundercats, né? Que dá uma visão além do alcance, assim, sabe? Você consegue olhar assim as coisas, você vê um monte de casca de banana assim no caminho, sabe? E isso são riscos de mercado que são relevantes, né? Se o fiscal não para de pé, as contas que não fecham, você tem um governo, cara, que o Haddad é quase o bastião da direita lá no governo, né? Um pouco mais pragmático, com pressões grandes, a gente enxerga que vão acontecer. Você vê algumas decisões mais pragmáticas foram tomadas agora, a questão do controle, o câmbio bom, né? Na hora que o câmbio estiver ruim, a inflação estiver ruim, tiver que ter gasolina, cara, não tiver espaço para gasolina, você vai ter problemas mais razoáveis. Então, eu acho que o Brasil tem os seus títulos gráficos, não são pequenos. E dito isso, né? A gente tem lado um pouquinho mais para fora do Brasil. Né? A gente tem montado posições no Panamá, em Top Airlines, né? Acho que é a aerolínea mais rentável da América Latina. A gente tem montado posição no Peru, em bancos lá no Peru. Né? A gente ainda carrega a posição de Arcos Dourados, né? que é a questão de McDonald's da América Latina. A gente ainda tem a Adequagro, a gente voltou a ter um pouquinho, que açúcar está no Brasil, mas tem um pouquinho, 20% do business dela é fazenda na Argentina. Se tiver libertação de impostos, você tem uma mandada bem lá. E a gente tem, né, bondes. Bondes é uma carteira para a gente que estava em 16% alguns meses atrás.
a gente está com 26% em bondes, né? E de 26% são 16 de empresas brasileiras e 10 de província de Buenos Aires e soberano de Buenos Aires, né? Então, a gente tem olhado, né, dados os riscos em termos de Brasil, a gente tinha uma carteira short, na verdade, no mês passado, né? Fomos mais para neutro e a gente gosta de ter exposições, talvez, mais em outros países ou em outro tipo de instrumentos no Brasil. Delabio, já que você tocou aí nesse ponto, né, dessa pulverização, vamos dizer assim, destes mercados aqui da América Latina, você citou a Argentina, queria entender um pouco da sua leitura, porque ontem Lula recebeu ali o ministro da Economia, né, que é candidato, inclusive, da reeleição por lá, o Sérgio Massa, no Palácio do Planalto, falou ali muito sobre a questão do apoio à Argentina, entender sua visão sobre quais riscos e quais limites, no caso, este aceno aí do governo Lula à Argentina pode acabar trazendo justamente para investimentos, né, você tocou aí em relação a ter investimentos lá na Argentina. Qual que é a sua leitura justamente sobre este aceno aí do governo Lula à Argentina? A Argentina, né, o governo da Argentina é um governo de esquerda super impopular, né? Está tentando se agarrar a alguma coisa para perdendo de lavada a eleição. Então eu diria que o governo hoje, o peronismo lá, deve ter alguma coisa entre 5 a 15% de chance de ganhar a eleição, né? E ele está desesperado, né? Então, vai pedir para o Brasil, talvez algum suporte do Lula, tentar roubar um pouco da popularidade do Lula, mas depois você teve as primárias que aconteceram aí 2 semanas atrás, né, na Argentina, você teve o dia seguinte, ele aumentou, né, o câmbio, e o câmbio quando você aumenta o câmbio, tudo que é tradable, né? Todo ativo que é exportável, carne, por exemplo, subiu 20% no dia seguinte, né? 2 dias depois estava 20% mais caro. Então tem uma crise social grande, né? Você está tendo vários saques nos supermercados aí no interior de Buenos Aires, espalhando para outras províncias, né? Então você tem até uma deterioração ainda maior, né? E o ministro da Economia, que é o Asa, está concorrendo lá, ele está candidato, né? Então ele tem que controlar um pouquinho disso. Então tem um pouquinho do desespero dele de talvez se agarrar ao Brasil, né? Uma medida que ele fez lá, né? Ele deu um aumento de 60 mil pesos, né? De um bônus para as pessoas poderem 60 mil pesos para cada funcionário, né? Mas as empresas falam, não, a gente não tem dinheiro a pagar, as empresas, né? As províncias vão dizer, meu, a gente não tem dinheiro a pagar esse extra aqui, entendeu? Nem aqui, ó, da eleição aqui eu tô perdendo, toma uma bola para todo mundo, sabe? Mas vocês que pagam, não é eu que pago. Então, tem um pouquinho de desespero, assim, mas eu acho que a chance de dar uma esquerda... Primeiro que a esquerda mesmo, né, já perdeu da Argentina, porque o peronismo, ele pegou... O peronismo é algo bem abrangente, assim, tem uma mistura de PSDB com o PSOL, com o PT, né? E dentro dessa aliança de esquerda, eu diria que o Massa é o candidato tipo Alckmin, né? Ele era de direita, foi para a esquerda, ele é um pouquinho mais de centro-esquerda, assim, sabe? O esquerda mesmo já não está nem apoiando na Argentina hoje em dia. E mesmo esse movimento um pouco mais para o centro, ainda não foi suficiente, dado o desastre, o caos econômico que a gente tem lá, né? E aí, de direita, você tem o Milei, que alguns comparam com o Bolsonaro, eu acho que é mais um discurso de Bolsonaro, mais uma inteligência de Paulo Guedes, né? Um cara mais inteligente, economista, bem formado, escritor de livros, né? E você tem um partido de centro-direita ali, talvez um Novo, assim, né? Um PSDB mais de direita, uma ala mais de direita do PSDB. Talvez uma Patrícia Bush, algo parecido com o Dória, sabe? Um João Dória ali, né? De falar, tem que fazer um ajuste de cara e tudo mais, né? E que também tem a sua chance de ser eleito ali. Então, eu acho que tem uma chance de mudança, né? A gente tem bonds que é muito de curto prazo, né? Nos próximos 18 meses, né? 12, 18, 24 meses, você recebe aí 20% do dinheiro de volta nesses bonds, né? A gente acha muito assimétrico e gosta, acho que o risco de eleição ali baixo comparado com 4 anos atrás. Tá certo, Delabio, nosso tempo está se esgotando aqui. Eu quero agradecer, muito obrigada por estar aqui com a gente. Fica o convite para voltar também mais vezes na nossa programação. Sempre um prazer, né? Precisando estar aqui. Obrigado pelo tempo aqui com vocês. Obrigada, a gente que agradece. Grande Daniel Delabio.